Olá, o canal O que rola na Geronto, de novo aqui com vocês para uma nova gravação, um assunto fantástico, muito importante hoje, com uma pessoa também incrível. Nós vamos falar de a ansiedade em tempos pós-pandêmicos. Ó, é engraçado, né? Nós estamos falando de tempos pós-pandêmicos. A pandemia já passou há tanto tempo. Pandemia do coronavírus, 2019, já estamos em 2024, e, no entanto, nós temos hoje ainda consequências sérias na saúde mental das pessoas. Estamos trazendo para discutir esse tema como eu falei, uma pessoa incrível, de quem eu admiro muito, é um médico geriatra, Omar Jalou. E o Omar, eu até já vou apresentar o Omar. O Omar é médico geriatra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O Omar é doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da USP e foi já presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção São Paulo. Não é pouca coisa, não. Omar é uma pessoa que eu aprendi a admirar. Eu vi Omar entrando na residência e o quanto Omar hoje é uma referência em muitos assuntos dentro da gerontologia e da geriatria brasileiras. Omar, é o canal O que rola na Geronto, tem a honra de conversar com você. Estamos honrados com sua presença e agradecemos muito, muito mesmo, você ter aceito o convite para falar aqui conosco da ansiedade em tempos pós-pandêmicos. Eu vou dar uma palavra para você, Omar, e aí você se apresenta e eu faço a primeira pergunta para a gente começar. Omar. Sérgio, obrigado, Sérgio, obrigado, Ieda, Carlos, obrigado pelo convite. Esse canal tão gostoso de ouvir, tão gostoso da gente poder acompanhar. E o Sérgio sempre muito generoso com as palavras, né? Ele sempre foi uma pessoa muito generosa. Sérgio que me ensinou muita geriatria, muita gerontologia. Talvez o que mais tenha me ensinado gerontologia foi o Sérgio. Ieda também tive muito contato, também aprendi muito com ela. E nós estamos aí, né? Eu acho que o tema é um dos temas. Falar sobre saúde mental nunca foi tão atual, né? A gente tem. A gente vê, todos nós vemos no dia a dia o quanto a saúde mental está impactando na nossa vida. Então, estamos aí, Sérgio. Vamos começar o bate-papo. Vamos lá, Omar. Eu quero fazer então a primeira pergunta a você, lembrando a todos que estão aí começando a nos ouvir, né, que nós estamos falando de ansiedade em tempos pós-pandêmicos. Este é o assunto de hoje do canal que o Omar vai discutir conosco. E eu queria então, Omar, te fazer uma primeira pergunta, que na verdade vão ser duas juntas. Omar, o que é o transtorno de ansiedade generalizada e se ataques de pânico fazem parte deste diagnóstico? Omar. A gente ouve muito, né, Sérgio, de falar sobre a questão da ansiedade generalizada. A gente sempre tem que lembrar, primeiro, que a ansiedade é uma coisa natural, é algo normal, né? Nós temos que ter ansiedade para fazer uma prova, nós temos que ter ansiedade para atravessar uma rua. Não é porque, olha, eu estou ansioso que eu tenho um problema. Não. Você está ansioso faz parte, às vezes, até da personalidade do indivíduo. Agora, quando isso é um transtorno? O transtorno é quando a questão ela vai mais além, ela traz um prejuízo para você. Então, quando você tem aquela coisa dos nervos à flor da pele, quando você tem um cansaço, uma falta de energia, quando você se sente exaurido ao final do dia, com dificuldade de se concentrar, muito irritado, sabe aquele pavio curto? Aquela coisa de você
Olha, qualquer coisa que você fala, eu não concordo, eu me sinto, eu nem me aguento, sabe, com tensão muscular, com dificuldade de relaxar, com alteração do sono. E quando você junta disso que eu falei, pelo menos três desses sintomas, você já pode considerar que é um transtorno de ansiedade generalizada. E é claro que eu falei, isso tem que ter um impacto, né? Não pode ser, por exemplo, eu estou muito ansioso porque eu tenho um motivo muito claro e passando esse motivo, ou eu resolvendo o meu problema ali, eu estou na prova, eu estou sentindo um monte dessas coisas, mas depois a prova acabou, ok. Se isso é uma coisa constante, com prejuízo na vida, isso é um transtorno. Daí, quando a gente chama de transtorno, é uma doença. Daí a gente tem que tratar. De uma forma farmacológica ou não, a gente pode falar um pouco mais para frente. Quando a gente sente o ataque de pânico, acho que é muito comum que a gente tenha alguém que ou já teve ou que conhece alguém que teve, né? Porque é aquela sensação que a gente tem sintomas físicos, que a gente tem uma taquicardia, que a gente tem uma palpitação, uma falta de ar, aquela sensação eminente de morte, aquela sensação que eu preciso ir para o hospital, que eu vou morrer, né? Que alguma coisa vai acontecer, que eu tenho muito suor frio, quando a gente tem sintomas físicos. Isso geralmente faz parte do rol da ansiedade, mas daí com um aspecto muito importante, com um aspecto realmente que causa um sofrimento muito grande. Porque muitas vezes você parece, nossa, eu vou morrer. E mesmo você sendo jovem, não tendo nenhuma doença, você sente um aperto no peito, você sente que o teu coração vai parar, que você não consegue respirar. Isso, em geral, está relacionado a um ataque de pânico, que seria uma exacerbação do quadro ansioso, né? A gente tem aquela coisa da ansiedade, daquela coisa muito que a gente falou, da irritabilidade, do cansaço e tal, mas quando entra num pico, e esse pico por vezes dura minutos ou horas, e que a gente tem aquela sensação física que realmente alguma coisa está acontecendo, e não adianta você falar, olha, não, fique tranquilo, isso não está acontecendo. A pessoa sente. A gente tem que ter. Eu acho que essa é uma dica muito importante, porque às vezes as pessoas colocam isso como uma questão de, olha, você se controla, claro que tem técnicas para se controlar, ok, mas quando a gente fala, a gente não acolhe a pessoa. Parece que a pessoa está fazendo de propósito, parece que a pessoa está tendo um chilique, né? E isso não é um chilique, isso é uma doença, e é uma doença grave, porque imagine que o sofrimento da pessoa, ele é real. Para aquela pessoa, ela não consegue respirar, ela não, o coração vai parar, ela não, o coração está doendo. Para aquela pessoa, aquilo é real. E a gente não pode falar, não, isso não é real. Não, para aquela pessoa, aquilo é real naquele momento. O que acontece é que não é físico, é psíquico, mas com sintomas físicos. Não sei se eu respondi, Sérgio. Respondeu sim, Omar. Eu lembro, quando eu era residente, isso na década de 70, Omar, a gente tratava muito mal esses casos quando chegavam no pronto-socorro. Ah, tá tendo um piti, lembra? Não sei se você. Não, distúrbio neurovegetativo. E Distúrbio assim, vegetativo, é um piti, é histeria. Como se isso não fosse um sofrimento que é. necessitasse do acolhimento, como você mesmo está falando. Com Mas certeza. sabe, Sérgio, eu vejo, e eu ainda faço essa meia-culpa, porque na época que eu fazia residência de clínica, se falava muito pouco de transtornos mentais, né? Sabe, era aquela coisa meio básica, assim, ó, noite de sábado, aparece uma menina, uma moça com um ataque de pânico e virava uma chacota. Virava uma chacota por ignorância mesmo da gente. A gente não tinha noção que aquilo causava um sofrimento muito grande. E hoje eu penso, falei, nossa, como eu fui um idiota, né? Porque virava mesmo uma chacota e é isso mesmo. Ela precisa ir, sei lá, lavar roupa. Ela, sabe, era uma coisa horrorosa que a gente fazia. Mas a gente fazia isso por ignorância mesmo, né? Hoje em dia eu vejo essas coisas que a gente fazia no passado, felizmente isso diminuiu muito, né? A gente evoluiu bastante no conhecimento dos distúrbios psiquiátricos.
Mas na época era um negócio, era um horror. E a gente, além da gente não tratar direito, a gente, porque a gente não acreditava, a gente achava que era uma frescura, a gente acreditava que a pessoa não tinha o que fazer, então veio lá encher a paciência no pronto-socorro. Nossa, que coisa ignorante, né? Que coisa feia. Felizmente, algumas vezes a gente consegue evoluir, né? E eu acho que nessa questão, eu acho que a gente conseguiu evoluir e hoje a gente entende, e cada vez mais no meu pensamento, é assim, acho que a gente entende muito bem esses ataques de pânico, mas mesmo as pessoas que têm umas crises de ansiedade, que não chega até um ataque de pânico, de você reconhecer que aquilo causa um sofrimento e não é um sofrimento qualquer. É um sofrimento muito, muito importante e isso merece uma atenção, merece um tratamento, merece uma abordagem e merece que esse indivíduo seja acolhido mesmo na sua dor, porque isso é uma dor, né? E muitas vezes a gente ouve muito isso, né? Não sei se vocês ouvem, mas eu sou muito assim, não, mas você supera, você consegue, você dá vontade. Eu gosto de usar uma figura de linguagem que fala assim, olha, falar isso para alguém que tem uma doença psiquiátrica é mais ou menos a mesma coisa que falar para alguém que é paraplégico levantar da cadeira. Porque a pessoa quer levantar da cadeira, né? Se fosse um paraplégico, ele quer sair de lá, ele só não consegue. O indivíduo que está tendo um distúrbio de ansiedade ou um distúrbio depressivo, ele não quer se sentir assim. Ele não acha legal. Ele não está te chamando atenção. Ele está sofrendo. E a hora que você fala, olha, é, você consegue sair disso, parece que você só não sai porque você não quer, né? Parece que você só está fazendo aquilo para chamar atenção, que você está fazendo você está com esses distúrbios todos porque você é um fraco, né? E não é verdade. Isso é, de novo, de uma ignorância muito grande. Eu entendo que eu falei, as pessoas evoluem. E eu entendo que a pessoa leiga tem esse tipo de ignorância, na minha visão, é uma ignorância, mas o profissional de saúde, eu acho que cada vez mais tem que entender isso. Cada vez mais ele tem que tentar se aprofundar. Sabe por quê? Porque é comum, é muito comum, né? Eu estava quando eu comecei a pesquisar isso, eu fiquei realmente abismado, porque a Organização Mundial de Saúde coloca o Brasil como o país mais ansioso do mundo. 9,3% da população tem ansiedade. É muita coisa, gente. E daí você fica pensando, poxa, caramba, né? Por que que nós brasileiros, a gente vai discutir enquanto a gente vai conversando, mas é muita ansiedade. Então, o profissional de saúde, ele tem que ter clareza que isso é uma doença, na minha visão, né, no meu modo de entender, que isso é uma doença que precisa de ajuda, que ajuda ela é feita de várias formas, tanto social como psicológica, como medicamentosa, como afetiva. É uma coisa muito ampla essa ajuda, mas é fundamental que a gente realmente não tenha esse preconceito. Omar, você falou uma coisa muito importante, né? Do quanto isso ainda é, precisa ser valorizado. Falar de 9% de mais de 200 milhões de pessoas, nós estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas. Ou seja, é muita gente que está sofrendo, e muitas vezes isso avançou muito, eu concordo com você que avançou muito, mas o Brasil é um país muito desigual. Então, avançou muito em muitos lugares, mas ainda não avançou em alguns lugares. Então, é muito importante que as pessoas que os profissionais que nos escutem, que te escutam agora, prestem atenção nisso, para se eu não me atualizei o suficiente, é melhor que eu me atualize, porque pode ser que eu esteja atendendo pessoas que estão sofrendo e eu não estou conseguindo ver isso. Então, nessa mesma lógica, né, da questão do transtorno de ansiedade, existe um outro termo que se tornou bastante frequente, principalmente né, assim, as pessoas que assistem Netflix, etc., você fica escutando isso com uma certa frequência, que se chama transtorno do estresse pós-traumático.
O que que é isso? E isso tem a ver com ansiedade? Legal, a gente ouve falar muito disso, e na pós-pandemia, a gente ouviu falar cada vez mais, porque a pandemia foi um trauma grande, né? O transtorno pós-traumático, ele vem depois de algum evento extremamente ameaçador. Então, por exemplo, se você foi assaltado, se você teve um acidente, se você teve, às vezes, uma morte na tua frente, né, de alguém que você ama. E a pandemia, ela trouxe isso também, porque as pessoas, elas ficaram isoladas, foi muito ameaçador. A gente tinha uma sensação iminente de morte em várias vezes. A gente ligava a televisão, se falava de morte. A gente ligava o rádio, se falava de morte. Daí a gente ia na rua, meu Deus, por que que você está fazendo aqui na rua? Nós, os profissionais de saúde, continuaram, e tinham que continuar mesmo, trabalhando. A gente ouvia isso o tempo inteiro. Daí o que eu percebi depois, quando se passou um pouco da pandemia, principalmente naqueles indivíduos que ficaram muito tempo internado, que perderam muitas pessoas do seu lado afetivo, né? Pessoas do seu círculo social, pessoas que você amava, né? Você ama, mas que você perdeu. Essas sensações, o transtorno pós-traumático faz com que você vá vivendo de novo aquilo. E é sempre assim, tudo que você traz do teu trauma passado, ele não está no passado, ele está no presente. Isso é uma coisa muito interessante, isso vale para muita coisa da nossa vida, né? A gente acaba fazendo. Quando a gente traz uma coisa que nos incomodou muito no passado, ela não está no passado, ela está no presente. Você trouxe aquele sofrimento de volta. Então, quando você fica revivendo aquilo, aquela internação, aquelas pessoas morrendo, aquilo que já deveria ter passado, volta para o presente e causa um sofrimento muito semelhante daquele antigo. Então, é uma coisa muito louca, né? Porque você, não, eu preciso esquecer isso, mas toda vez que eu falo assim, ó, Ieda, não pensa numa flor. Daí você pensa na flor automaticamente, é uma coisa natural. Então, a hora que você fica, não, mas você para de pensar nisso, você para de pensar nisso, você faz nisso, você está trazendo para o presente. Então, eu vi muita gente, é engraçado que, principalmente essas pessoas que ficaram muito tempo internadas, de ficar à beira da morte, com um estresse pós-traumático, porque fica lembrando aquilo, tendo flashback o tempo inteiro daquelas emoções ruins que elas tiveram, na internação, é, no afastamento dos seus entes queridos. Então, vai trazendo esse sofrimento de novo. Isso é muito traumático. E isso faz parte também dos transtornos ansiosos, mas daí é uma coisa muito mais grave, porque não deixa a pessoa viver. A pessoa não consegue viver, porque tudo vai linkado àquilo. Quando a gente tem um pensamento muito ruim, esse pensamento ele é muito forte, né? Na evolução humana, a gente foi criado para que o nosso pensamento de alerta, o nosso pensamento daquilo que pode nos causar sofrimento, que ele atropele os outros pensamentos para você sobreviver, né? Então, você está na selva, você precisa ver, você precisa ficar alerta o tempo inteiro para você ver se você não está sendo ameaçado ou não. Então, os pensamentos ameaçadores, eles acabam fazendo com que eles atropelem os outros. Daí não dá para se viver, porque você está lá assistindo Netflix, e daí vem aquele pensamento o tempo inteiro, vem aquele pensamento, e você, quando vem o pensamento, você traz o sofrimento junto. Não, é uma coisa louca, porque. E daí é aquilo. Daí eu falo, não, eu não preciso, não posso pensar mais nisso. Daí é que você pensa. É muito difícil. E eu acho que no momento pós-pandemia, sabe, Eda, foi tão marcante, foi uma sensação tão profunda que ele cabe nesses eventos extremamente ameaçadores. E a pessoa ficou com medo, ficou com estresse pós-traumático, não conseguiu trabalhar isso de uma forma efetiva, e daí o tratamento é um tratamento mais vigoroso, a gente precisa ficar mais em cima porque isso causa um sofrimento muito grande.
Eu tenho isso lá no hospital. Eu tenho pessoas que ficaram gravemente doentes e que, embora tenham conseguido voltar a trabalhar, elas não conseguem mais trabalhar sozinhas, elas não conseguem trabalhar em alguns horários. Elas ficaram realmente em condições muito diferentes do que elas eram, embora estejam fisicamente bem. Então, mentalmente, isso está exigindo um acompanhamento bem importante, e isso já com 3 anos pós-pandemia. Né? Então, Uhum. isso que você está falando é extremamente importante para quem nos escuta, para dizer que a gente entende isso e que se a pessoa está sofrendo, ela realmente precisa buscar ajuda. Carlos. Não, é realmente essa questão que eu ia falar, né, da, da pandemia, do impacto que a pandemia trouxe, mas antes eu queria só voltar um pouco, porque assim, interessante o Omar ter trazido o exemplo, né, da pessoa na cadeira de rodas, porque assim, a minha formação, eu sou psicólogo, né, e eu trabalho muito com pessoas que acabam tendo esse transtorno, né, essa questão da ansiedade e depressão. E eu vou dizer para vocês que na depressão é a mesma coisa, né? A ideia que se passa, muitas vezes o profissional faz isso, né? Ele passa para a pessoa a ideia de que é falta de força de vontade. Ela não tem força de vontade, por isso ela está daquele jeito. Então, aquele velho assim, né? Não, levanta, vai pegar um sol, vai caminhar, vai para uma reunião com pessoas. E a pessoa com depressão, ela não está em condições. Dependendo do nível de depressão que ela está, ela não tem condições de fazer isso, né? Então ela tem que ter todo um suporte anterior para que depois ela até consiga fazer isso como forma de não voltar para o quadro depressivo. Mas achar que a pessoa, no quadro da depressão, ela vai conseguir levantar e ir para um baile, né, é um erro assim, muito comum que a gente vê algumas pessoas ainda cometendo, né? Então, assim, quando você falou da pessoa na cadeira de roda, é um exemplo que eu sempre dei nas minhas aulas e para vários pacientes, né? É exatamente esse exemplo, né? Porque fica muito óbvio, né? Você dizer, a pessoa enxergar, né? Porque é como se o transtorno mental, a doença mental, ela fosse invisível. E se a gente não enxerga, é como se ela não existisse, né? Mas aí, dito isso, então, Omar, você está dizendo para a gente que a pandemia ela pode sim ter tido um impacto grande aí, né? Na questão da ansiedade e do estresse pós-traumático. A Ieda até já citou aí alguns exemplos. E aí eu vou te perguntar o seguinte: dentro desse quadro, né? Dentro desse panorama que a gente viveu aí durante esses anos, existem grupos populacionais que são mais afetados, que estão mais vulneráveis a isso? É, existe sim, viu, Carlos? A gente tem. Isso foi bastante estudado. A gente primeiro estudou bastante o Covid, né, para a gente aprender qual era o Covid, e depois a gente começou a estudar melhor qual foi a repercussão até da quarentena, né? Você sabe que é engraçado, eu não sei a opinião de vocês, das pessoas que estão nos assistindo, mas a impressão que eu tenho é que a pandemia, ela só fez. A gente estava naquela dúvida se a gente ia evoluir como humanidade ou não, né? Mas a impressão que eu tenho com relação à pandemia é que ela simplesmente acelerou processos que já deveriam acontecer. Então, a tecnologia de informação, por exemplo, nós estamos nos beneficiando disso, né? A gente fazer aulas e lives ou o que for, né? Então a gente usa mais a tecnologia que a gente usava antes, tanto em consulta, teleconsulta, receitas. Isso ia acontecer em algum momento, mas isso acrescentou, né? Foi mais rápido na pandemia, e eu acho que as outras coisas também eu vejo assim no consultório muitas vezes. Daí a gente fala da tua pergunta, mas as pessoas mais velhas, que é o nosso foco, o que que eu vi? Eu vi aquelas pessoas que tinham um esquecimentozinho qualquer, ou nem tinha nada, passaram em 2 anos e desenvolveram um quadro de demência mais avançado. Aquelas pessoas que tinham uma outra ansiedade, uma outra tristeza, passaram em 2 anos e desenvolveram casos muito graves.
Então, parece que até os distúrbios neuropsiquiátricos, eles aceleraram em 2 anos. Talvez eles fossem aparecer em alguns anos posteriores, mas acelerou muito. Essa é a visão que eu entendo. Então, na hora que a gente vai colocar os grupos mais vulneráveis, a gente tem muito a ver com a nossa praia mesmo. Tem um grupo, as mulheres foram mais vulneráveis, mais afetadas, até porque a gente não pode esquecer que se discute igualdade, mas as mulheres são muito mais multitarefas do que os homens, então, na hora que fica todo mundo em casa, sobra mais para a mulher, ela tem muitos mais afazeres e ela cuida mais, de novo, é a minha sensação, minha opinião. Então, ela foi mais vulnerável. As pessoas mais velhas foram mais vulneráveis, eu até faço de novo uma meia-culpa, eu gosto muito de fazer uma autocrítica. É claro que a gente não sabia, mas e tomara que a gente nunca mais tenha, pelo menos que eu não veja. Mas a gente, hoje em dia, eu não deixaria os idosos tão presos como a gente deixou. As pessoas que eu conheço, muitas das pessoas acabaram com muita morbidade, não só neuropsiquiátrica, como osteomuscular. Então, tem muitos pacientes que você fala, nossa, meu Deus, não é a mesma pessoa, não é possível. Faz só 1 ano e meio que eu não vejo essa pessoa. E a pessoa que vinha aqui, brincava, não vem de cadeira de roda, porque ficou tão sarcopênico que não anda mais. E não é nem o que teve Covid, o simplesmente que parou a fisioterapia, parou a terapia, parou a fono, parou as coisas que ele fazia para se reabilitar. Então, eu acho que os idosos também são um grupo de risco, e talvez o maior grupo de risco. Os cuidadores também são um grupo de risco, porque eles passaram por momentos muito, muito complicados, porque você imagine se a maior parte dos cuidadores no Brasil são cuidadores informais, que são a própria família. E daí você não tinha mais ajuda de ninguém. Talvez alguém que fosse lá ajudar, um funcionário, ou alguém que pudesse dividir com você, você não teve, porque ninguém entrava na tua casa. Então, eles foram muito afetados. E a outra população que foge um pouquinho da nossa área, mas também que foi muito afetada, foram os estudantes. Né? Não dá para falar que que os estudantes passaram 2 anos na adaptação do ensino à distância, os estudantes, tanto universitários como estudantes do ensino médio, principalmente ensino médio e ensino universitário, que eles tiveram uma perda muito grande, né? A gente não conseguiu fazer com que e nem deu tempo de fazer. Não é nem uma crítica, é só uma constatação de fato. Agora, na minha visão, as pessoas mais velhas, e daí eu acho que cabe naquela coisa bem, bem gerontológica, né? É a falta da reserva funcional. Você não teve reserva funcional para passar 2 anos sentado no sofá. Você não conseguiu passar 2 anos sem interagir com as pessoas. Né? 2 anos que... Tem muitas vezes, a gente sabe dessas histórias, né? O que a pessoa faz? Ela levanta, vai na padaria, fica batendo papo lá amanhã com o pessoal, né? Acabou, não tem a padaria, ele não podia ir lá. Não era para comer o pão com manteiga, era para conversar com o pessoal que estava lá. E isso fez um mal danado. Isso fez um mal danado. Então, eu acho que os mais velhos, principalmente os mais velhos, mais debilitados, realmente foi o grupo mais afetado. Na, que a gente está tirando a mortalidade, né? Claro, foram as pessoas que mais morreram, mas daqueles que sobreviveram, foram os mais afetados. Omar, com certeza, Omar, com certeza. Eu compartilho desse mesmo sentimento seu. É, como foi cruel para a população mais velha a pandemia e como isto que você está dizendo, né? O confinamento. Imagina aqueles de instituição de longa permanência. A gente seguiu várias instituições durante a pandemia, a família não podia entrar. Muitas instituições pelo Brasil afora não tinham nenhum tablet
para fazer uma ligação, né, online, o WhatsApp e vídeo. Então, aquele isolamento que foi dado a essa população foi cruel mesmo. Eu concordo com você, é das que, dentre esses todos que foram muito afetados pela pandemia e que tiveram uma saúde mental muito prejudicada, os velhos, eu acho que foram os mais afetados, eu concordo com você. E, Omar, até você já falou, o Carlos falou da depressão, até para continuar um pouquinho, para entendermos essa questão da saúde mental, né, e quanto a pandemia trouxe de problemas, nós estamos falando de ansiedade, ataque de pânico, transtorno do estresse pós-traumático, mas tem algo que vem junto muitas vezes e que um alimenta o outro, que é a depressão. Você quer comentar um pouco disso para as pessoas que nos ouvem e É, nos é, assistem? a, eu, a gente acredita que que há uma interligação, né? Na verdade, muita gente fala que é um distúrbio de neurotransmissor, e não exatamente o toque, ansiedade, depressão, pânico, que há até porque a gente usa as medicações muito semelhantes para tratar todas essas doenças. Então, na verdade, o que a gente tem é que essas doenças elas se imbricam. É muito difícil você ter um quadro puro depressivo, puro ansioso. Você tem essas coisas que se misturam. Puro obsessivo, puro de pânico. As coisas vão se misturando mesmo. E eu acho que é isso. Então, quando a gente fala de ansiedade, é natural que a gente pense que é o distúrbio do humor, né? O distúrbio do humor aumentou muito. Então, aumentou muito também os quadros de depressão, aumentou muito os quadros de toque. Vocês imaginam as pessoas que têm um toque de limpeza, por exemplo, daí fica todo mundo falando que você tem que lavar, passar álcool nas frutas, né? Você tem que pegar o saco de lixo, limpar tudo com álcool. Imagina que coisa obsessiva que ficou, né? Que coisa, né? Maluca. Então, assim, a gente está falando de ansiedade, porque é o tema, né? Mas os distúrbios de humor, em geral, eles pioraram muito. Lembrar sempre que o ser humano é um ser social. A gente foi criado para viver em sociedade. A gente não foi criado para viver em confinamentos. Então, a hora que você tira a sociedade, a gente sabe, nós estudando gerontologia, a gente sabe o que acontece com qualquer indivíduo que você confina. E às vezes não é um confinamento de pandemia, é um confinamento porque é um confinamento. Se a família confinou, ou a pessoa se autoconfinou, o que acontece com esse indivíduo é dramático. Nós não somos seres, que ninguém é uma ilha, né? Mas nós não somos seres para viver isolados uns dos outros. Nós somos seres para viver junto. Nós somos seres para interagir. Isso faz parte da saúde como um todo. Então veio junto, viu, Sérgio? Veio junto os quadros depressivos, os quadros ansiosos, de pânico, de toque, veio tudo junto. E o que que a gente faz, Omar? É assim, para quem nos Uhum. escuta, senão fica só uma desgraça, né? Peraí, tem saída, né? Então, É, assim, as pessoas desenvolveram os problemas, sejam eles quais forem, ou ela nem sabe, mas ela está te ouvindo agora e fala, pô, de repente eu estou com isso e ninguém ainda não fui procurar o profissional correto ou que conseguiu me ver, me avaliar de forma correta. O que que é possível ser feito, tanto farmacologicamente como não farmacologicamente? Ou seja, toma remédio, não toma remédio? O que que a gente pode fazer para ajudar as pessoas? legal. Eu acho, assim, não acho, eu tenho uma convicção que a primeira coisa a se fazer é realmente entender que isso é uma doença como outra doença qualquer, né? Eu sempre falo que, na verdade, sei lá, né? Eu uso óculos, é que agora eu tô perto e tô ficando mais velho, eu tiro o óculos, né? Eu sempre falo assim, poxa, mas se você tem um problema de visão e usa o óculos para você se adaptar ao problema de visão,
Por que que você tem um problema que te causa sofrimento e você não quer tratar, né? Porque é a mesma coisa. A gente trazer para a coisa física, eu acho que fica mais fácil. A primeira ponto, acho que da resposta que eu daria para você, Ieda, é que a pessoa reconheça que existe um sofrimento e reconhecer, ou que tenha dúvida se existe um sofrimento e procure uma ajuda de um profissional. Um profissional mais habilitado é um psicólogo ou um médico. Esses são os profissionais mais habilitados, na minha forma de entender, para que a gente trate. Se você vai tratar com remédio mais terapia, com remédio mais atividade física, meditação, atividade religiosa, tem um monte de coisa para fazer, um monte. Isso vai depender da intensidade e do grau do teu sofrimento. O que eu acho muito tem remédio que funciona bem. Daí alguém vai me falar, mas eu tenho muito, não quero tomar antidepressivo. Tem outro tipo de remédio, tem outros remédios para se dar para o tratamento da ansiedade. Para a depressão, não, mas para o tratamento da ansiedade tem outras coisas. Mas eu não quero viciar. Nem você, nem eu e nem ninguém. Por isso que a gente não dá remédios que viciam. A gente dá remédios que não têm adição. E a gente tem. Tudo, eu acho, sabe, Eda, vira uma coisa de lei de mercado. Como tem muita gente tendo, a indústria, quem estuda, tem muita opção, é muita opção. São dezenas de opções que a gente tem para fazer o tratamento. Que é lógico, tem uma demanda muito grande e você tem que suprir essa demanda. Então, existem muita coisa para se fazer. Procurar um médico é fundamental, ou um profissional da psicologia também é fundamental. É fundamental que essas pessoas conversem entre si. Dá para se tratar. Daí você pode falar, mas eu posso tratar de outra forma? Algumas pessoas sim, algumas pessoas tratam com atividade física, algumas pessoas tratam, como eu disse, com propósitos, né? Olha, eu te dou um propósito diferente e você consegue melhorar. Mas tudo depende da intensidade. O que eu acho ruim, e eu queria passar essa mensagem, é para que a gente não tenha preconceito com relação a remédio. As pessoas em geral, geralmente, que não querem tomar remédio, depois que tomam, só tem um arrependimento, é de não ter tomado antes. Porque as pessoas sofrem, e esse sofrimento ele é real. E depois que você faz o tratamento, que você trata, você fala assim, poxa vida, então a vida não é para ficar cor-de-rosa, mas ela também não é cinza, né? E o remédio não muda a personalidade da pessoa, o remédio só tira a doença. Se você fala assim, poxa, mas eu mudei de personalidade. Não, não mudou de personalidade. Essa é você na essência. O remédio tirou a doença, né? Então, é muito importante que se procure ajuda e que não tenha preconceito. A gente fala um monte de coisa de preconceito, né? Se fala muito, e a gente, no começo do nosso papo, a gente falou do preconceito daquelas pessoas que chegavam no pronto-socorro e era um preconceito mesmo. E a gente fala, poxa, eu errei e eu não vou fazer de novo. Também a mensagem que eu queria deixar é: não tenha preconceito com relação ao tratamento. É, eu sempre gosto de falar assim, uma frase que assim, todos nós vamos morrer. Isso nós não temos como controlar. Agora, nós temos como controlar como é que a gente vai viver. E viver com doença psiquiátrica, ansiedade, depressão, toque, o que for que a gente está falando, é uma vida ruim, não é uma vida plena. A vida plena, você tem que estar com a tua mente plena, né? Então, por que que eu vou escolher não viver de uma forma plena se eu tenho como resolver o problema? Pois é, Omar, essa questão do remédio que você levantou é muito importante. Eu queria ressaltar aqui, né? Porque eu também, né, na minha prática, eu lido muito com isso, né? De paciente que tem uma resistência quando chega para mim, por exemplo, às vezes.
e eu falo que eu tenho que encaminhar para um médico, né, para um psiquiatra, por exemplo, né, a pessoa se assusta, né? Ela fala, não, mas ele vai me dar aqueles remédios fortíssimos, vai me dopar, né? Remédios que vão me viciar. Então, assim, tem todo um preconceito em cima disso que a gente precisa acabar com isso, né? Hoje a gente tem remédios aí ultramodernos, né? Que funcionam muito bem, que controlados e acompanhados por um profissional, por um médico, eles não vão viciar, os efeitos colaterais vão ser pouquíssimos e também contornáveis. Geralmente eles são temporários, né? Então, assim, tudo isso precisa ser falado para que as pessoas tenham menos preconceito, né, em procurar tanto Uhum. psicólogo como psiquiatra ou geriatra, enfim, médico em geral, e perder o medo de tomar o remédio, né, adequado que tire desse sofrimento. Então, eu queria que, assim, para a gente já ir terminando, Omar, que você dissesse para a gente o seguinte: que lições que a gente pode tirar dessas situações, né? O que que a gente pode aprender aí com tudo isso? Eu acho que qualquer coisa, qualquer situação da vida, ela traz aprendizados, né? Se a gente quer ou não aprender, daí é outra história. Mas eu acho que o maior aprendizado que a gente pode ter num período pós-pandemia é talvez uma coisa tão estoica, mas é tão atual, que é viver o momento, né? Que é a gente ter uma noção clara de que a gente é finito. A pandemia foi um tapa na cara das pessoas que acham que controlam alguma coisa. Nós não controlamos absolutamente nada. E você ter a noção de que você não pode controlar é libertador. Você pode controlar algumas coisas que te diz respeito, mas a coisa que não te diz respeito, que não é dependente de você, e você não controlar, e você entender que tudo bem que você não controle, eu acho que é muito libertador. Então, eu acho que o aprendizado maior é que a gente realmente viva o dia, o carpe diem mesmo, o que a gente tenha que fazer, principalmente do ponto de vista afetivo, que a gente faz. Não deixe de falar eu te amo para as pessoas que você realmente ama, né? Você não pode jogar um eu te amo para qualquer um, porque daí perde o valor. Mas não deixe de falar, não deixe de abraçar, não deixe de programar tua viagem, não deixe de ter um novo propósito, tem que ser hoje. A única coisa que nós temos é o hoje. O ontem já passou e o amanhã eu não sei o que será. Então eu acho que esse é uma boa lição. E a outra lição, que eu acho que pós-pandemia, eu acho que foi legal assim da gente aprender, é que a gente precisa viver em sociedade. A gente precisa uns dos outros. Nós precisamos. Então, quanto mais gente a gente tiver perto da gente, mais feliz a gente vai ter. Na verdade, a felicidade é você fazer aquela pessoa que você ama feliz. Isso é felicidade, né? Felicidade é fazer com quem você ama feliz. Porque senão você nunca vai encontrar essa tal de felicidade. Você vai encontrar quando você fizer aquela pessoa próxima que você ama feliz. Eu acho que eu deixaria essas lições, assim, sabe, Carlos? Eu acho que são lições para a nossa vida mesmo, para a gente evoluir como ser humano. Mar, fantástico, fantástico, Mar. Eu vou dizer uma palavra. De fato, eu fiquei emocionado com essas suas palavras finais. É isso. Finais não, que eu vou te pedir para você fazer um fechamento. Você traz algo que é a visão mais humana do cuidado. Quando você fala que o importante é viver, viver o momento, isso é incrível. E as pessoas, muitas vezes, ou ficam no passado, ou ficam esperando um futuro melhor e esquecem de viver
adequadamente os dias de hoje, e a outra coisa que você junta é também fantástico. É viver o hoje ao lado das pessoas. O homem é um ser social, parece que a gente esquece disso. Suas palavras são muito sábias, palavras de alguém que evoluiu, Omar. E eu vejo você como um profissional que traz para a geriatria e para a gerontologia essas sensações humanas e humanizadas. Eu queria te agradecer muito, muito por tudo que você falou aqui. E eu vou te dar aí um tempo, uns minutos a mais, para você também fazer um fechamento, deixar mais mensagens para quem nos ouve, para quem nos assiste, né? E eu queria dizer a você que, de fato, quando a gente começou a viver aquela pandemia, 2020, começou em 2019 lá na China, mas 2020 chegou aqui, que desespero, que medo, que angústia, que insegurança. E nós estamos há 5 anos, e, no entanto, você está mostrando quanta sequela ainda temos na sociedade, e principalmente nos velhos, como você bem demonstrou, que é a população mais que sofreu muito, e principalmente essas questões de isolamento e saúde mental. Então, eu queria, em nome do canal, te agradecer por palavras tão sábias e tão importantes, Omar. E eu quero te dar aí a palavra para você fazer um fechamento. É um assunto tão extenso que eu sei que a gente podia continuar aqui horas e horas conversando. Omar, a palavra é sua. Aí, depois que você falar, a gente faz um fechamento aqui da nossa gravação maravilhosa de hoje. É, a primeira coisa que eu preciso falar acho que a gente sempre tem que ser grato, né, na vida. A gratidão também ela traz muito alento para o coração, assim, né? E eu sou grato muito a você, Sérgio. Você sempre foi uma pessoa muito generosa e você foi uma das primeiras pessoas que me ensinou na geriatria a olhar para um lado mais humano. E eu acho, sendo pretensioso, eu sei, mas eu acho que eu realmente evoluí como ser humano. E hoje, se for pensar, quando eu comecei a geriatria e agora, né, eu tenho uma convicção que eu sou mais feliz. Eu tenho uma convicção que eu enxergo o mundo de uma forma melhor. Assim, a gente vê é tão interessante que a gente vê tanta gente com tanta raiva, né? Com tanto sentimento ruim, e a gente. E essa coisa das mídias sociais deixam a gente. Parece que você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Como você não está de frente para a pessoa, você pode ser cruel o quanto você quiser. Eu vou falar que essas pessoas, elas são, quanto mais cruel você for com a outra pessoa, mais infeliz você vai ser. Eu gosto muito de colocar um sentimento, que a raiva é um sentimento muito interessante, né? Porque quando você tem raiva de uma outra pessoa, você só está fazendo mal a você mesmo. Porque você não consegue passar a energia da tua raiva para outra pessoa. Você, a outra pessoa te fez alguma coisa, você se sente raivoso, e- então essa pessoa ela te controla. Você tem que pensar que é um controle, porque na hora que eu fico com raiva de uma pessoa, eu fico o tempo inteiro pensando naquela pessoa. Eu não vivo, eu não consigo viver. Então a pessoa te fez alguma coisa, não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena a gente se matar nessa coisa de brigas de mídia social, brigas políticas, brigas de. Isso só aumenta a ansiedade. Vamos tentar, de novo, viver um pouco mais no momento. Eu vou propor um único exercício.
E toda vez que você estiver almoçando ou jantando, não precisa ser os dois, você deixa o celular em outro cômodo. Não é para deixar ele virado do teu lado, porque ele vai fazer um vibrar, ele vai ter uma luzinha, e isso vai fazer com que você fique ansioso. Só uma refeição, só uma. Vamos deixar ele em outro cômodo. Finge que ele está lá carregando. Façam esse teste. Eu tenho certeza que a ansiedade de vocês vai diminuir. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo carinho. Omar, você é fantástico mesmo. Eu gostei dessa proposta. Eu corroboro a sua proposta, a todos que nos ouvem. Ieda, Carlos, vocês querem dar uma última palavra para o Omar? Mas só corroborar isso que ele falou, porque assim, eu nunca fiz isso no almoço ou no jantar, mas quando eu vou ao cinema ou ao teatro, e eu ponho o telefone no bolso, eu não desligo, mas eu ponho ele no silencioso, eu não deixo ele vibrando, né? Ele fica no silencioso, porque eu percebi isso, que mesmo sem fazer barulho, só sentir que vibrou já me deixava ansioso e já me tirava o foco da peça, ou do filme, enfim, do que eu tinha ido ali fazer, né? E não fazia o menor sentido isso. Então, hoje em dia, tanto no teatro como no cinema, e quando eu dirijo, ele fica no meu bolso sem sinal nenhum. Eu vou ver quando eu posso ver. Então, é uma excelente dica. Eu concordo com o Carlos, ótima dica, Omar. E assim, isso ajuda a diminuir a ansiedade também, né? Porque as pessoas ficam muito ansiosas vendo essa coisa, querendo responder o tempo todo. Mas mais que isso, Omar, foi muito gostoso conversar com você, foi um prazer enorme ter você aqui. Assim como o Sérgio já falou, em nome do canal, a gente te agradece um monte, tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de te ouvir aqui. Obrigada, querido. Obrigado. Omar, mais uma vez, o nosso muito obrigado, o muito obrigado do canal, pelos ensinamentos e sabedoria que você desfilou por aqui, Não, discutindo algo tão importante para a vida humana, que é a saúde mental, e quanto que tivemos de consequência, e ainda estamos tendo de consequência, dessa terrível coisa que foi a pandemia do coronavírus. Eu queria te agradecer, Omar, muito obrigado. E a todos os que nos seguem, a todos os que nos ouvem, a todos os que nos assistem, a todas também, divulguem essa gravação. É muito importante que as mensagens e falas de hoje aqui, desse médico incrível que é Omar Jalloul, elas têm de ser colocadas no Brasil inteiro. Todo mundo tem de ouvir e escutar o que foi dito e discutido aqui. Acionem lá o sininho, porque isso vai dar a vocês que novas postagens do canal foram colocadas no YouTube. Deixem lá o like, que é o gostei, não é? Isso é muito importante para nós, porque o gostei significa para o YouTube que esse canal é legal na gerontologia. Então, se alguém quer pesquisar um assunto de gerontologia, ele empurra o canal lá para frente, vai mostrar lá o que rola na geronto. E muito obrigado a todos. E aqui, mais uma vez, a nossa gratidão imensa a esse profissional incrível que cada vez mais eu admiro. Omar Jalloul, muito obrigado. obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Obrigado, Omar, a todos.